Olá a todos, estamos então de regresso para resolver a segunda ficha de preparação relativamente ao teste intermédio de matemática do nono ano 2014. Mais uma ficha muito bem idealizada pelos professores Paulo Ribeiro e pela professora Raquel Azevedo, aos quais eu agradeço desde já a gentileza de me terem dado permissão para poder resolver nos meus vídeos as fichas que idealizaram. Digo-vos também, para aqueles que estejam assim a ver o vídeo um pouco perdido pelo YouTube, que na descrição do vídeo encontrarão então dois links. Num dos links poderão então descarregar a ficha para o vosso computador em formato PDF e num segundo link terão então acesso à lista de reprodução com todos os exercícios da ficha resolvidos por ordem sequencial. Agradeço também que subscrevam o canal, mas sobretudo desejo-vos imenso sucesso neste próximo teste intermédio. Dito isto, então até já, porque resolverei então agora os exercícios presentes na ficha. Um abraço e até já. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver a nona questão da segunda ficha de preparação para o teste intermédio. Nos diz o seguinte: o Germano quer construir triângulos escalenos. Ok, cuidado com isto, né? Os triângulos são escalenos. O que é que são triângulos escalenos? São triângulos em que os três lados têm comprimentos diferentes. Ok, com perímetro exatamente igual a 15 cm. De modo a que as medidas dos comprimentos em centímetros dos lados desses triângulos sejam números inteiros. Ok. Indica as medidas dos comprimentos em centímetros dos lados de dois. Ok. Querem então dois triângulos nessas condições. Então, temos de ter aqui em conta algumas informações importantes. Quer dizer, a primeira é que os triângulos são escalenos. Os triângulos são escalenos. Segunda informação, o perímetro. E o que é o perímetro? É a soma dos três lados. Ok, é exatamente igual a 15 centímetros. Sabemos ainda que os lados são números inteiros. Ok, os lados, os comprimentos, né? Os comprimentos dos lados são números inteiros. Okay, deixem-me colocar aqui apenas um C, que é o comprimento dos lados, é que é o número inteiro. Ok, e temos de ter atenção, talvez a maior restrição de todas, quer dizer que não está aqui expressamente escrita, mas obviamente era aí que o exercício, penso eu, queria que vocês tivessem atenção, que é que ele tem que ter na construção de triângulos, que é sobre a desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Ok? E o que é que me diz a desigualdade triangular? O que é que diz a desigualdade triangular? Diz-me o seguinte, quer dizer, o maior dos lados tem um comprimento inferior à soma, né? À soma dos outros dois. Ok? Isto é muito importante para este exercício. Reparem, por exemplo, quer dizer, o perímetro é 15. Tem que ter os lados todos diferentes. Mas será que podia construir um triângulo com 12 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro? Será que isto seria possível? Não, porque não obedece à desigualdade triangular. Quer dizer, o maior lado, que é o 12 centímetros, tem de ser mais pequeno do que a soma dos outros dois. E isto aqui seria uma mentira, né? Porque o 12 obviamente não é mais pequeno do que 3. Daí esta questão da desigualdade triangular ser muito importante para este exercício. Então, quer dizer, vamos pensar um bocadinho. Se o maior dos lados tem que ter um comprimento inferior à soma dos outros dois, quer dizer que o maior dos lados terá que ser menos de metade do perímetro. Por exemplo, se o perímetro é 15, quer dizer, eu estou a dizer que o maior dos lados terá que ter forçosamente um comprimento igual a menos de metade do perímetro. Ok? Porque vamos imaginar que até nem tínhamos 15. Pensar só um bocadinho. Imagina que tínhamos 10. Quer dizer, nem metade, o maior dos lados, nem metade pode ser. Porque se fosse 5, né? Metade de 10 é 5, quer dizer, aí sobraria, por exemplo, 3 e 2. Para os outros dois. Aqui estou a partir do princípio, quer dizer que o perímetro era 10. Então, será que eu podia construir um triângulo com estes comprimentos? Não. Porquê? Porque a desigualdade diz-me que o maior dos lados, que neste caso era 5, tem que ser inferior
à soma dos outros dois, e neste caso não era inferior, era exatamente igual. Bem, também não pode ser. Se o maior dos lados for maior do que a metade, quer dizer, for 6 ou 7 ou 8 ou 9, né? for maior do que a metade, quer dizer, então logo aí não dá de certeza. Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, 6, quer dizer, havia onde sobrar 4, podia ser 3 e 1, quer dizer, o 6 é mais pequeno que 3 mais 1, não, também é mentira. Então quer dizer, o maior dos lados terá que ser inferior à metade. E então eu tenho aqui um perímetro exatamente 15 centímetros. Eu sei que o perímetro é 15 centímetros. Então quer dizer, metade de 15, né? Metade de 15 há de ser 7,5. Tem que ser inferior à metade. Ok, tem que ser um número inteiro. Né? Então vamos supor que o maior dos lados é exatamente 7 centímetros. Se eu sei que o perímetro é 15, se eu sei que o perímetro é exatamente 15 e um dos lados mede 7 centímetros, quer dizer, sobra para os outros dois exatamente 15 menos 7, o que daria exatamente 8. Quer dizer, os outros dois lados juntos terão de, somados, né, ter uma medida de 8 centímetros. Então, quer dizer, para eu ter 8, teria aqui duas hipóteses. Por exemplo, ter 5, um com 5 centímetros e outro com 3. Quer dizer, ou então este com 7. Quer dizer, este com 5 centímetros, com 5 não. Teria que ser com 6 e 2, por exemplo. Né? Eu não podia repetir, né? Se metesse aqui 5 ali teria que ser 3. Este com 7, outro com 6 centímetros e outro com 2 centímetros. Certo? Aqui 7 e 6, 13 e 2, 15, sim. Teria aqui, olha, já teria aqui exatamente as duas opções, ou duas possíveis opções, que obedeciam a todos os critérios em simultâneo. Quer dizer, os triângulos são escalenos, são, os lados são todos diferentes. O perímetro é 15, sim, em ambos o perímetro é 15. O comprimento dos lados são números inteiros, sim, né? Isto é tudo verdade. Obedece à desigualdade triangular? Obedece. Obedece porquê? Porque 7, neste caso, 7 é menor do que 5 mais 3, né? Que é 8. E aqui teria também 7 é menor do que 6 mais 2, que seria 8 também. Quer dizer, obedece a todas as situações. Então, teria aqui já duas. Eu estou só a pensar se existe mais alguma opção. Quer dizer, podíamos imaginar que o maior dos lados poderia ser, por exemplo, 6. Em vez de ser 7, né? Poderia ser 6. Quer dizer, e se o maior dos lados fosse 6, então sobraria, visto o perímetro ser 15, sobrava para os outros dois lados exatamente 6 e 4, 10, 9. Né? Exatamente, sobraria 9. Para eu ter 9, quer dizer, podia ter 6, os outros dois têm que ser 9, podia ser 5 e podia ser 4. Sim, exato. Quer dizer, também teria esta opção. 6, 5 e 4. Quer dizer, 6 e 4 são 10 e 5 são 15. Obedece a todas as condições em simultâneo. Teriam também esta opção, por exemplo. Mas quer dizer, destas três escolheriam duas. Por exemplo, a minha resposta seria esta aqui. Mas poderiam ainda teriam aqui esta opção. Se um dos lados fosse 5, quer dizer, teriam que ter 8 e aí já tocava exatamente outra vez neste caso aqui. Eu penso que são mesmo estas três opções que teriam. Destas três, escolheriam então duas. Aqui o fundamental é perceberem, não estaria escrito, mas na construção de triângulos, vocês têm que ter sempre em atenção esta questão da desigualdade triangular. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução. Farei no próximo vídeo a última questão da ficha 2. Então, até já.